Então, vamos lá, pessoal, hoje eu tô aqui com a Vanessa, a gente tá dando aula para ela do tratamento, né, Vanessa? São 3 meses de acompanhamento, começamos em janeiro e, enfim, gostaria que você falasse, já que você se dispor a falar um pouquinho sobre a tua experiência, já que você chegou aqui também por depoimentos de outras pessoas, né? E você falou que fazia questão queria também ter essa melhora para poder falar sobre a tua experiência, né? Então, primeiro fala como é que a Vanessa estava em janeiro quando você chegou aqui. Então, a Vanessa estava bem preocupada, bem cansada de várias coisas que vinham acontecendo na minha vida, né? Então, eu já vim tratando um histórico de compulsão por compras, do meu relacionamento que estava bem complicado, né? Eu estava recém-separada. Então, eu tive bastante problemas emocionais, né? Tinha problemas mais mal resolvidos, né? Com o meu esposo, com o meu interior, né? E hoje, a nossa sessão, né? Hoje, nossa última conversa, não tem nem o que expressar, nem o que falar. Eu tava falando pro Emerson aqui, parece que virou uma chave, assim, que parece que virou um botãozinho que não tem nem como expressar, nem o que falar, assim, realmente sobre a nossa terapia, sabe? Foi surreal. Pra mim foi como tirar com a mão, né? Em pouco tempo, né, que a gente passou, que foram 3 meses, nas sessões que a gente teve. Então, hoje eu não tenho mais os pensamentos que eu tinha antes, né, em relação àquela tensão, àquela ansiedade por estar comprando direto. Eu consigo pensar antes de ter uma atitude, né, puxar uma briga ou de um ressentimento, né, como a gente tratou muito, né, referente a mágoas ali do passado e tal. Então, hoje, pra mim, eu tenho outra vida, não tenho nem o que explicar, sabe? Igual como a gente estava comentando, parece que precisou isso para poder ter essa virada de chave. E eu consigo me autocontrolar também, que é uma coisa que eu não conseguia antes, né? Hoje eu consigo ter esse autocontrole de tipo assim, se tem algum gatilho que tá me puxando, eu consigo, opa, não é isso que eu preciso e tal. Mas pra mim foi fundamental, assim, eu indico 1000%, nem é 100. Façam, porque vale cada investimento, sabe? O dinheiro não é nada comparado ao resultado que você pode ter no final do seu tratamento. Porque isso que a gente fala do custo, né, que tá te custando. No teu caso, estava te custando o teu casamento, né, que estava numa situação bem complicada, que nem você falou, e aí depois desse período você se entendendo, né, você conseguiu também se ajudar e conversar e melhorar, até porque vocês têm um filho pequeno, né, então é fundamental também ele crescer junto com os pais bem, né, porque também não adianta manter um casamento com brigas e a criança ficar presenciando aquilo, né, mas ou seja, o fato de você ter feito a terapia, você conseguiu se entender, ter um comportamento diferente, né, melhorar essa parte. E a questão do custo, que você falou, claro, tem o custo também no teu caso financeiro, porque aquela ansiedade que te gerava ali, acabava que você comprava um monte de coisa, né? E aí, obviamente, aí você criava outro problema, que às vezes faltar o dinheiro para alguma outra coisa tipo, e tal, nunca ter né? o dinheiro, né? Tipo assim, até você ganha bem, né? Igual no meu caso, eu sempre ganhei muito bem, só que sempre faltava, né? Porque eu sempre pegava todo o meu dinheiro e torrava com tudo. Coisas que, tipo, desnecessárias. Igual eu tava falando pra ele, eu fiz uma mudança, já consegui doar e vender muitas coisas, mas hoje, tipo, eu consegui tirar mais coisas ainda e ver, tipo assim, não, eu consigo ter o necessário. Se eu preciso comprar alguma coisa, eu vou comprar especificamente aquilo lá. Claro que você vai querer comprar uma vez alguma coisa, mas não naquele impulso que você tinha, né? Então, isso, foi fundamental pra mim, assim, outra vida, outra cabeça, sabe? Então, por isso que eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague pra você poder ter uma liberdade, né? Ter a sua cabeça transformada, melhorada. Claro que você tem que se ajudar também, né? Sim, né? Com a certeza. pessoa tem que se ajudar também e tal, querer. O primeiro passo é querer, o resto acontece. Eu lembro, assim, que quando você chegou aqui, eu estava bem desesperada, né? Mas, assim, também bem disposta a fazer a mudança, né? E isso é fundamental, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela realmente não tá... É aquilo que eu falo, o que faz a gente mudar é o sofrimento, né? Então, assim, você foi adiando, aí foi te custando dinheiro, foi te custando teu casamento, até que chegou uma hora que você disse, não dá mais, né? Claro, você já tinha tentado algumas coisas, mas você veio aqui realmente e dava pra sentir que você realmente estava disposta. E a gente, no teu caso, fizemos 2 sessões, então é muito comum a gente falar, a gente fez uma sessão, fez 2 ou 3, que normalmente é essa média, no teu caso foram 2, e foram 2 sessões bem bacanas, assim, você se entregou completamente no processo. E assim, claro, a gente sempre vem com uma expectativa para qualquer tratamento, qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Mas com a expectativa que você veio 3 meses atrás, você imaginava que em 3 meses, em 90 dias, ia mudar tanta coisa assim na sua vida, você ia de fato conseguir, né, ter essas alterações, conseguir recuperar o seu casamento e estar ali com o teu filho, o teu marido, bem assim? Nunca. Até na primeira sessão eu pensei assim, será que vai ser isso e tal? Como é que vai ser? Mas será que minha cabeça vai conseguir mudar? Eu ainda saí com, normal, né? Tu sai com aquele pensamento, será que vai ser isso e eu vou conseguir? Aí foi passando semanas e tal, tipo, na outra semana eu já consegui ver uma melhora, acho que eu até falei depois de um tempo contigo, né, pelo WhatsApp. E daí eu falei, cara, daí foi passando um mês, aí a gente teve depois a outra sessão, eu falei,
meu Deus, tipo, é surreal, assim, mas é uma entrega, né? Um processo de entrega, Exato. Né? Você tem que querer que as coisas fluem, né? É igual você parar de fumar, você tem que querer, né? Exato. Se você querer, as coisas fluem. Porque assim, eu sempre falo, se dependesse só de mim, né, as coisas seriam completamente diferentes, mas é igual uma cirurgia, por mais simples seja, né? O médico tem todo um processo ali, depende do paciente, depende dele estar bem, o corpo dele estar bem, e aqui também é um trabalho em conjunto, né? Mas quando acontece isso, que eu faço a minha parte, o paciente faz a dele, a gente trabalha junto com honestidade, com sinceridade, porque você tem que ser honesto no processo da terapia, porque dói mexer nessas coisas, né? Por isso até que a gente evita tanto, né? Só que chega uma hora que eu preciso mexer. Então, dói, mas ali é aquela 1 hora, 2 horas da sessão, e depois você já sai daqui bem, né? E esse processo já da dúvida, pô, de a gente ficar se questionando é normal, porque o nosso cérebro fica, pô, será que realmente vai melhorar, né? Exato. E aí por isso que a gente costuma dar ali 30, 40 dias de uma sessão para outra, para justamente você passar por esse processo, essa reeducação. Então você vai passando por situações que antes te incomodavam, antes te irritavam, antes te deixavam ansiosa, né? No teu dia a dia, teu trabalho, tua vida social, com tua mãe, teu marido, teu filho. E aí você percebe que, de repente, que eu falo, pô, depois de 2 semanas você vê, pô, mas eu tô agindo diferente, tá tranquilo, tá mais leve. E aí é um processo que acontece naturalmente, gradativo, cada pessoa tem o seu tempo, mas que em 2 ou 3 meses acontece essa mudança, né, com certeza. grande, como foi o teu caso, né? E assim, até na nossa última sessão, né, a gente nem sabia se precisaria ou não. É que daí eu falei pra ele sobre o meu casamento, algumas coisas que eu ainda sentia, e a gente resolveu mexer nisso também, mas na primeira sessão eu já, referente aos meus traumas, mágoas, né, de quando era criança, são coisas que às vezes a gente nem lembra, como a gente trabalhou nem sabe, de quando era pequena, o porquê que você chegou a esse ponto e tal, que você vai trabalhando e você consegue ficar em paz com você mesmo, sabe? Porque o importante é você estar em paz com você, Exato. A pessoa, se a outra pessoa te feriu, te fez mal e tal, mas se você tá em paz, você conseguiu perdoar e libertar isso, que foi o que aconteceu na primeira sessão já, Exato. né? Por isso que ele normalmente resolve a grande maioria dos casos com uma sessão, mas que no teu caso ficou umas coisinhas. Tanto que a tua segunda sessão durou, sei lá, metade do tempo da primeira, né? Foi, sei lá, 1 horinha e a primeira durou umas 2 horas, 2 horas e pouco. Então, assim, é normal, porque a gente vai afunilando. Então, ali era uma coisa mais pontual do hoje, né? No teu problema ali de teu casamento, ainda mais que tava te incomodando, que você já sabia o que tinha que fazer, mas, né, por causa de, enfim, de uma série de contextos, de situações ali, te travava ainda e você não conseguia ter essa leveza que você tá tendo depois disso, né? Que você falou, então agora tá mais fácil conversar com teu marido, o casamento de vocês melhorou. Obviamente, ele se readapta a você também e as coisas ficam mais leves. Então, quando você melhora, todo mundo melhora, né? Todo mundo que tá junto, tua mãe, teu filho, né? Teu marido acaba melhorando. Afeta todo mundo e afeta pro lado bom. Afeta pro lado bom, todo mundo fica bem. E o que você poderia falar, Vanessa, assim, da experiência tua, da diferença? Você já tinha feito outras terapias, né? Tipo assim, a diferença da TRI pras outras, essa rapidez, assim, foi o que te trouxe e que falou, superou as tuas expectativas também, mas era aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava, né? Sim, só o fato de você não precisar também ficar fazendo terapia presencial, né? Várias vezes, toda semana e tal, isso também é uma coisa que pra mim foi surreal, assim, né? De ter me ajudado em pouco tempo a consertar coisas, assim, que talvez com a terapia presencial, aquela de toda semana, eu precisaria, sei lá, de quantos anos, né? Pra poder... E a pessoa ansiosa tem pressa, né? E a pessoa ansiosa tem pressa. Tipo, eu já tava aqui quase chorando pra ele quando eu cheguei. Então, era bem complicado. Assim, pra mim foi fundamental também, sabe? Ainda mais, sabe, como eu sempre falo pra ele do meu filho, eu tenho filho, isso aqui. Então, pra gente que precisa de um auxílio rápido, né? É muito bom. Então, assim, eu indico, independente de custo, de tudo, planejem, quem não puder, mas façam, porque vale muito a pena. Além de valer a pena pra saúde, vale a pena pro resto da sua vida, sabe? Então, pra mim, não tem o que falar. Só agradecer. Tá, Vanessa, obrigado, tá, mais uma vez. Obrigada. Obrigado pela confiança, pelo depoimento também. Sei que vai ajudar muitas pessoas também. A gente precisa disso, né? Todo mundo vê lá outras pessoas, que nem você viu, né? Outras pessoas foram lá, deu certo, então pra mim pode dar também. Eu vim justamente por causa de um depoimento, né? Eu vi o depoimento a primeira vez, aí financeiramente eu não tinha condições. Aí depois de uns meses a gente voltou a conversar e eu falei, não, agora eu vou, e seja o que Deus quiser, não sei de onde é que eu vou tirar, mas eu vou fazer. Então, deu certo e por isso que eu falo, os programas mais fáceis, porque valeu a pena, né? Graças a Deus e graças ao doutor Emerson também. Então tá isso. Obrigado, tá, Vanessa?